Domingo 19 de julho do ano 2046. 2046, Vitor. 2026. Abram suas Bíblias em Ezequiel 41. Ezequiel 41. Ezequiel 41. Eu trago até os anteojos, porque tenho que ler muito. Não sei se vou ler todo. Pelo que passa é que vocês têm que crer em lo que eu digo, não? Senão eu tenho que ler. Pelo que eu sei que vocês são crédulos. Creem. A predicação vai ser baseada no texto, totalmente no texto. Pero, lo que passa, eu vou falar desse contexto, desse texto, por suposto, não? Porque isso faz parte da predicação. Pero não quero ler o texto todo, porque tenho que ler todo o capítulo número 41. E quero que vocês hagam isso casos. O que quero deixar claro é o propósito do dia de hoje, desse capítulo 41. Ezequiel está falando basicamente acá do templo, não? Do templo este que não existia. Não existia o templo naquele momento, porque o templo havia sido destruído no ano de... Onde eu pus? Bueno, não pus cá, pero eu sei, no ano de 586, não? Que foi a destruição do templo. Sim, 586, por Nabucodonosor. O templo havia sido destruído já, não? E agora, um par de anos depois, Ezequiel tem essa visão. Deus habla a ele. Foi um profeta onde Deus falou muito profundamente acerca de... Cada profeta, Deus falou acerca de algo, não distinto. E Ezequiel acerca da verdadeira religiosidade, não, que uno deve ter, especificando cada parte acá nesse templo, comparado ao templo de Salomão, não? Vemos algumas similitudes, por suposto, pero também o que temos que entender com esse texto é que a real importância, não? Por isso eu pus como título da predicação a importância do culto. Quando eu digo a importância do culto, eu não estou querendo criar em vocês uma sensação de mistério, que acá é algo diferente. Não, eu estou falando do culto. Quando eu hablo de culto, não hablo da reunião na igreja Betel, sábado e domingo. Também estou falando disso, mas não hablo disso. Eu hablo do culto que nós outros, na verdade, nós outros somos o culto a Deus agora. O próprio culto somos nós outros, porque nós outros somos esse santuário acá, esse templo que está relatado acá todo, que eu não sei nem que parte ler, porque ou leio todo ou não leio nada, não? Vamos ler o comecito acá, diz assim: me introduzo logo no templo, porque Deus estava dando várias visões a ele, não? Estava levando ele a vários lugares. Se vocês veem, são muitas visões apocalípticas, e Deus dá a ele a visão do templo no capítulo 40, e agora, no capítulo 41, introduz ele no templo. E ele começa a medir, e mediu os postes, sendo elante de 6 codos de um lado, 6 codos do outro, e que era elante do tabernáculo, elante de la porta era de 10 codos, e los lados. Então, eu não quero parar em las medidas, não quero, porque não é importante a medida em si. O importante é que houve uma medida, não? E sigue falando, não? Passou o interior, versículo 3, depois versículo 4, mediu também a longitud, e aí vai dando várias medidas específicas, versículo 5, todavia, o 6 habla das câmaras laterais, e vai montando todo esse edifício. Pero qual a principal importância cá? É que o templo havia sido destruído, e o que simbolizava o templo, não? E quero trazer a importância do que simbolizava o templo naquele entonces, para a importância hoje de lo que simboliza o templo, que é o mesmo, o templo que era, o que simbolizava a habitação de Deus, onde Deus habitava.
E hoje, qual é o templo que Deus habita? É cá, essas 4 paredes? Não. Eu digo, Jesus não está cá quando... Jesus só está cá quando João entrou cá para buscar algo, aí vem Jesus junto comigo. Depois, quando as 4 paredes estão aí, Jesus vai estar cá sendo o quê? Nada, não? Então, você não tem por que estar cá nas 4 paredes. Deus não habita templos hechos por manos de homens. Agora, é símbolo da habitação de Deus. Por que Deus habitava no templo, simbolicamente? Porque era onde havia a reunião e onde eles tinham ele cuidado com todo o sistema qual estamos sempre estudando e falando dele, como ayer, sábado, por exemplo, no estudo bíblico, um pouco falamos do templo, da importância, não, para eles, das leis, pero leis essas que eles, o que fizeram com essas leis? Lá distorcionaram, e Jesus, mesmo vindo para quê? Não vindo para revogar a lei, ele disse, eu não vim exterminar a lei, acabar com ela, eu vim para cumpri-la e para ensinar, para se entender como deve ser a verdadeira lei de Deus, não como deveria ser esse sistema, como deveria cumprir esse sistema que foi instituído por Deus para os teres cumprir. Como se deve cumprir a lei? A lei toda está baseada no coração, não? No amor, no perdão, na ajuda mútua, na capacidade de entender que há um lado que é menos favorecido e que mais necessitado, e esse lado que é menos favorecido e mais necessitado é o lado que sempre eu tenho que estar e ajudar, não? Então, a lei em si tem que ver com isso. E o templo? O que é o templo hoje? O templo hoje somos nós outros somos o templo, mas já que está bueno venir à igreja, congregar, isso é bueno, também Deus habita cá quando nós outros estamos, quando estamos reunidos em seu nome, verdadeiramente, não para glorificar e exaltar seu nome. Deus se hace presente, Deus aprova isso, Deus ama isso, Deus diz que isso está bem, não é que Deus desaprova, não é que Deus diz, não, bueno, igual certa vez Deus já disse, não, essa reunião de ustedes dá gana de vomitar, não, eu quero vomitar, esses incensos e essas ofrendas que ustedes me dão. Deus chegou a dizer isso no passado, justo antes de Ezequiel, antes de que tudo isso passara. Por quê? Porque eles estavam prestando um culto de uma ordem, de uma maneira desequilibrada, errônea, não? Então, os pontos claves acá, não, hablando acá de la ubicação del templo, não, e todas essas partes que vai narrando acá, o autor, de la visão que Deus deu a ele, e a partir do versículo 13, ele começa a falar de novo templo, não? Aí, o edifício que estava delante do espaço aberto ao lado do ocidente era de 70 codos, na parede do edifício, versículo 12 ou 13, e mediu a casa 100 codos de largo, e começou a falar de um novo edifício, que está trazendo a nós outros a ideia de que Deus iba a ser algo diferente a seu povo. Por quê? Porque, hermano, o que Deus havia feito antes, o povo não havia entendido, não? O povo havia distorcionado o que Deus havia feito antes e posto e congelado, vamos dizer assim, congelado, e se ficaram, quedaram fijos em dogma. O dogma, sabe o que é o dogma? La doxa. A palavra em si não é mala. Quer dizer que é uma verdade absoluta a qual não podemos nos mover dela. Isso está maravilhoso, está certo. É uma doutrina, é um sistema de normas e regras a qual não podemos nos mover. E pongo me gusta, está certo. Nós outros temos uma doutrina, um doxo, não? Uma doxa. Por suposto que sim. Pero o problema é quando ela se corrompe por causa da religião, do sistema religioso. E quando pensamos a crer em algo, como te falávamos acá, né? Quizá alguém aí do YouTube, não?
Você vai surpreender. Que isso, pastor, que dijiste? Que dijimos no começo da reunião, não, de broma, estávamos dizendo aí, que quando uno muriera, se cremar. Que passa se cremar o crente? Não passa nada. Porque Deus, hermanos, Deus já está... Quando eu digo Deus, eu já não necessito... Depois que eu digo Deus, não necessito dizer mais nada depois da frase Deus, da palavra Deus. Porque Deus define todo. Se Ele trajo o universo, que não existia, Ele isso existe de lá nada? O que é um corpo queimado? Eu discutia. Mirá que é o que eu digo, eu disse, não, eu não me considero assim tão inteligente. Eu sei que sou inteligente, claro, eu tenho uma certa inteligência, como todos temos inteligência. Pero não me considero um Einstein da vida, pero... Já em Brasil, eu já discutia com os irmãos mais grandes, com mais tempo de crente que eu, na época, eu um PIB de 18 anos, 19 anos, dizia, pero qual o problema de cremar? Porque já saiu esse tema na época, e eu não tinha conhecimento bíblico quase nenhum, pero solamente eu usava o conhecimento racional. Qual a diferença de ahogar-se? E se vou morrer no mar ahogado, que hace o pecado? Depois encontram tu corpo? O pecado todo, te comem todo. Depois que o pecado come, que o pecado hace? Hace caca. Defeca. Não? E outro pescado vai comer isso novamente, que também, por ende, também vai... Até chegar no crustáceo, nos que comem toda a basura no mar, e também eles também hacem caca. Você, de onde está teu corpo aí, não? Não é o mesmo que queimar todo? Ou seja, então se um crente mora em uma explosão, em Japão, quando Hiroshima e Nagasaki foi destruída, que as pessoas desintegraram, desapareceram. Desintegrou, a pessoa não sobrou nada, apareceu a sombra do corpo no mar. Ou seja, essas pessoas, se é que havia alguém cristiano, não? Porque os cristianos, os buenos que eram cristianos, não? Maravilhosos, servos do Senhor Jesus, foram os que tiraram a bomba, não? Porque já que os outros eram malditos, então se tiraram a bomba nele. Eu estou sendo irônico, tenho que dizer, porque os teres estão se dando conta. Pelos que estão escutando gravado, não. Quem tirou a bomba foram Satanás, não? Porque tem que ser um demônio para agarrar uma bomba, um objeto de destruição em massa tão grande e tirar em vidas inocentes. Tem que ser uma pessoa realmente... Que cabeça humana está, não? Está bem que a guerra é mala, tem muitas facetas malas, pero isso foi a coisa mais horrível da humanidade, não? Pero bueno, não havia nenhum crente aí? E se houver um crente aí? Ah, não, perdeu a salvação, que lástima. Perdeu a salvação porque Deus, Ele é tão pequeno que não tem a capacidade de juntar os pedacitos. Deus não juntou os pedacitos desse que explotou porque não tinha pedacitos para ressuscitar no último dia. Logo, se não pode juntar os pedacitos, não pode ressuscitar, não pode ir para o céu. É esse o pensamento cristiano de los que pensam que... Estão entendendo? É disso que estou falando acá no templo. Tem tudo que ver com a predicação de hoje, isso. Porque isso é o que não deve se pensar. Isso é o templo de Ezequiel, acá que está falando, é algo que transcende, algo que começa a crescer e não para de crescer, que tem umas dimensões diferentes do templo de Salomão. E o que Deus nos está querendo falar, nos levar, em lá profundidade, não? Essa parte, essa forma literária de la visão, não, do profeta, é nada mais de uma maneira que Deus tem para nos mostrar a forma que está expressada a santidade de Deus. Eu não quero mirar muito os dedos quando estou com o teorro, porque senão me mata, não. Esse aqui é paraleia no mar, não. Aí me hace doler a cabeça. Tenho que pôr o anteorro, sacar os anteorros. Bueno. Então, quando eu estou velejando, não vou mirar os dedos. É nada mais por isso, não mais, perdão. Então, o propósito que Deus está dando é de demonstrar sua santidade, não? E sua ordem, seu desenho, sua ordem, a perfeição, hablando
mostrando esse desenho, é falando da comunhão de Deus com nós outros, que é perfeita, que é maravilhosa, que é humanamente divina. Que é isso, pastor? És humano ou és divino? É isso que eu disse, és humanamente divino. Esse mensagem, essa ideia que Deus nos mostra por meio de toda a ordem. Por isso não seguir legendo, pero leiam, tarefa de casa, leiam Ezequiel 41 todo em sua casa. Vai ver, e mediu tanto, e deu tantos codos, e mediu, e isso a ser dessa maneira, dela outra, ou seja, dá medidas específicas. Isso não é o propósito de que está genando o livro cá, e a ver, escrevi um pouco mais, Ezequiel, não. Cada codo acá, não, que é a medida usada, cada centímetro, está demonstrando essa comunhão com Deus, essa ordem de Deus, essa comunhão que devemos ter com Deus, que é toda certa, estabelecida. Não usando esse linguagem simbólico acá, de medidas, ornamentos, planos arquitetônicos, não? Todo esse símbolo está falando da pureza divina, do ordenado, a vezes também simples. Jesus Cristo disse, qual de vocês, antes de começar a empreender, a construir uma torre, não há os cálculos? Não, Deus ele sempre está nos ensinando a sermos equilibrados, a sermos medidos, a que nós outros podamos tomar boas decisões nele e ter nenhuma forma, porque ele não quer que hagamos de qualquer maneira, não? Me hace reír, adoração extravagante, não? Já ouviram oração, adoração extravagante, assim, habla cá também? Também, não? Já viram ou não? Que cada um não chega e peça a ser qualquer coisa e diz que está adorando, actos proféticos. Eu me acordo, Antonella, que uma vez foi numa igreja, hein? Que a pastora passava com velo, e as velas, e não sei... É tanto ritos, não, que há agora, não? Esses proféticos apostólicos, essas igrejas, assim, que há esse montão de ritos. Isso não tem que ver com Deus, não? Isso tem que ver realmente com o ser humano. Se bem que Deus estabeleceu em sua palavra alguns ritos, pero é para que o homem pudesse ter uma ordem apontando a quem é Jesus, que nos dá equilíbrio, ordem, que Ele que nos dá, e porque também os outros povos que cercavam o povo de Israel tinham seus ritos, e Deus, Ele, como pode dizer, ele assim parecido, por quê? Porque, irmãos, porque nós outros somos iguais que todos os outros seres humanos, nós outros estamos certados nessa sociedade, não? Então, o ponto clave é quando Deus dá essa visão a Ezequiel, não? Depois do templo destruído, exílio babilônico, não? E está dando essa visão do futuro, falando acerca de esperança. É uma esperança escatológica que Deus está dando a Ezequiel, não? Dizendo a ele, mira, Deus vai venir dessa maneira e vai a seu templo novamente, que para eles simbolizava a presença de Deus, pero que ela vez a desordem de achegar-se a esse templo foi justamente o que levou eles a saírem da presença de Deus, não? Eu sempre digo o reino do sul que assim se burlava do reino do norte, não, dizendo, e eles foram de trás de outros deuses, eles adoram a Deus de maneira errada. Vê que a mulher samaritana, quando foi falar para Jesus, já tinha uma história para contar, não? Bueno, nossos pais adoraram a cá, e ela já estava certa que, vamos dizer, a verdadeira adoração, a primeira, não foi no templo, foi Abraão, Isaac e Jacob que adoraram já nos lugares altos, não? E tudo mais. E ela já disse, pero os judeus dizem que tem que adorar no templo. E Jesus disse, não, para com tudo isso. Nenhum nem outro está certo. Não queria dizer Jesus que Davi adorou no tabernáculo, não adorou no templo, pero que os que adoraram no templo tiveram errado, ou os patriarcas que adoraram no lugar errado tiveram errado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer o quê? O que ele disse. Quis dizer o que ele disse, e é muito simples, não? Está expressado no texto totalmente o que ele diz.
Deus busca os verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Ou seja, então, a verdadeira adoração, búsqueda de Deus, o verdadeiro templo, está em aqueles que entram e adoram a Ele em espírito e em verdade. Não? Acá nesse texto há vários pontos que poderíamos ressaltar, não? O lugar santo, as medidas precisas, não? Hablando de la ordem, la perfeição de Deus, de la continuidade da tradição del culto, que para eles era muito importante, as câmaras laterais, não? Que representam a organização do ministério sacerdotal, a pureza requerida, todo rito que era necessário. Tudo isso está falando em nossas vidas o quê? Que, irmãos, não é de qualquer maneira que prestamos culto a Deus. E o prestar culto a Deus não é entrar na igreja de Betel. O prestar culto a Deus é ele sempre. Eu não vou querer falando acá, retando, los hermanos, e por isso, por aquilo, porque isso não tem nem que ver com prestar culto. Não é porque a gente que entra aí, está aí, não ora, eu digo, não? A maioria de los hermanos antes, como entrava na igreja? Entrava, se arrodilhava e orava. Pero terminava a oração, estava churmiando. Ou seja, de que valeu, não? Essa oração, e alguns que davam mais tempo. Esse que quer dar mais tempo, é o que é mais malo. Não? É o que é mais hijo del diabo, é esse que quer dar mais tempo, arrodilhado orando. Porque ele está mostrando para o outro que ele é melhor. Eu me senti até, pô, que basura que sou, eu orei um pouquinho, não? Pô, mirá como é espiritual, irmão, não? É um desgraçado, esse é o mais... Depois eu me dei conta em minha vida, mirando, não, esse que dava arrodilhado orando mais, tinha um irmão que dava cá atrás. Eu disse, irmão, vou ter que dar na reunião cá na frente. Na hora da reunião. Ele que dava às vezes até cá atrás orando. Não estou orando, estou intercedendo. Não está congregando acá. Nem acá, nem em lugar nenhum, não? Então, se tão espiritual não era, não? Pero confundia bastante a gente, não? A gente creia que ele era bem espiritual, não? Só porque quedava demonstrando por meio de actos sua espiritualidade. A espiritualidade, sabe quando é demonstrada? Quando te pisa um pé. Aí se demonstra a espiritualidade. Quando te passa algo em tua vida que é antagônico, que te molesta. Aí é onde a tua espiritualidade é medida, não? Quando hace um dia frio como hoje, e os irmãos faltam na igreja, e quanto mais que rola a Argentina, aí que está medida a espiritualidade dos irmãos, não? Ojalá caiga a ficha aí de los que estão escutando aí depois. Não vão nem escutar, a não ser que o pastor suba rápido o vídeo, não? Porque por aí eu vou subir o vídeo na hora do jogo, porque eu não vou quedar vendo o jogo, então vocês não vão nem ter tempo de escutar o vídeo antes do jogo. Pero a espiritualidade se mide aí, não? Pero Deus estava cá por meio dessa visão, falando a Ezequiel, usando um linguagem de aquele momento, que era um linguagem que eles entendiam, para explicar tudo o que Deus ia ser com o povo e tudo o que simbolizava o templo, que hoje somos nós outros esse templo, que temos que ter também, não? Esse lugar santíssimo, esse altar, essa decoração, essas câmaras laterais, tudo isso tem que estar dentro de nós outros agora, uma forma pero própria nossa de adorar a Deus. Quando eu digo própria, não me venga com loucuras. Oração é adoração extravagante. Me acerei o outro, não, que já se virou meme, não? Los pibes bailando todo afeminado. E diz, como Davi bailava, não? Aí a foto de Davi dizendo, Jô, não. Dança profética. Los pibes bailando todo afeminado. Está vendo aí que o PIB é gay. O PIB é gay. E se não é, quer ser fortemente. É notório. Não? Uma coisa é um bailarinho profissional, inclusive a maioria, infelizmente, se vai para o baile porque é gay, pero há muitos bailarinos que são varões, são homens, bem casados e tudo mais. É uma maneira hermosa de expressar-se também, não? Corporalmente. Está maravilhoso a dança, pero não diga a dança profética, não? E que dá bailando igual uma mulher e dizendo que Davi bailava assim. Pobre Davi, não? Aí me gusta os memes, que aparece Davi dizendo, Jô, não.
E os outros que dizem Jesus, não, que Jesus aparece e diz, eu não me ponga, eu não vou ajudar nadie. Então, toda essa ideia do templo, não, as portas ornamentadas, essas dimensões todas aí harmoniosas, não, que concordavam entre si, refleja a majestade divina e a disciplina que Deus quer que tenhamos. Porque, ao final, irmão, nossas vidas, tem que haver disciplina em nossas vidas. Se não somos disciplinados, eu digo, me olvidei de marcar as fechas. Justo eu estava estudando sobre isso no outro dia, sobre as fechas, não, de los filósofos. Quando os filósofos, escola de Tales de Mileto, em pessoa, mais ou menos aí em 500 anos antes de Cristo, 600, 500 e algo antes de Cristo, que foi quando? Quando o Império Babilônico, ano 586, como acabamos de ler acá, não destruiu o templo em Jerusalém e levou cativo, não? Ao povo de Israel. Ao povo de Israel não, aos judios, porque Israel já havia sido levada cativa, uma pequena parte destruída por um império assírio, não? Pero depois disso, qual império que viram a arrebentar com eles? Os medo-persas, não? Os medo-persas, que depois quem viram? Tudo isso ocorreu em um lapso, vamos dizer, de 100 anos. Quem viram depois? Os gregos. Alejandro Magno, a la vez, já estava começando a conquistar. Eu já disse a vocês a película 300, que habla da Tajerjes, que habla dessa peleia, que seria o rei de Medo-Persa com os gregos aí. Os 300 eram os gregos e eles... Grego não, porque a Grécia também estava dividida, também estava... Pero aí o império estava nascendo. E nesse momento estavam os filósofos aí, começando a ideia. E o tipo já atrás, tudo isso que eu disse para poder, historicamente, para citar, um filósofo que já dizia, nós outros somos livres quando realmente somos disciplinados, quando obedecemos, quando estamos presos a lo correto. Aí é que eu sou livre. Eu não sou livre quando eu hago o que quero, porque quando eu hago o que quero, eu sou escravo de meu hedonismo, de minhas decisões malas, de meu egocentrismo. Então, não posso dar-me vida ao prazer. Até porque, se eu dou minha vida solo ao prazer, sabe o que vai ocorrer? Eu vou começar a não sentir mais prazer. Isso daí, na neurociência, é ciência, é biologia e ciência, é científico. Já há descoberto e já há... Não? Porque nós outros agora nos aumenta muito o cortisol e já não temos mais o efeito dopaminérgico. Por quê? Se eu abro uma aplicação, que seja, acá estou abrindo o YouTube, não? E pongo os videozitos, onde está os videozitos? Sempre me sai os videozitos cá na frente. O que passou aí? Tenho que ir a casa. Aí tá. Bueno, não me saiu os videozitos, justo aí. Bueno, então vamos a Instagram. Instagram já saiu os videozitos, não? Pongo no videozito, vai outro videozito, outro videozito, outro videozito. E então a carga dopaminérgica, eu quero, deve haver algo melhor. E chega um momento que nós outros quedamos, já se quedaram assim, igual o idiota? Eu já me quedei assim. Estava vendo um vídeo, tá bem, tá interessante, que alguém me mandou, me reí, depois passei para outro, me gostou. Daqui a pouco outro. Chegou um momento que eu disse, parar. Se eu me quedo a casa, vou me quedar uma hora vendo o vídeo. Agora tu celular depois, quando chegar em casa, entrar em aplicações e ver o uso das aplicações, o tempo de uso. Mas vai ver. Aí depois vou desenhar e não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para sair com meu filho, não tenho tempo para... Pero mira quanto tempo não quedamos no celular. O celular também registra cada vez que ponemos aí na loja e abrimos ele, registra. Põe quantas vezes você abre o celular no dia. Passa de 100 vezes, às vezes. É terrível. Então, tempo sim temos. Nós outros não estamos sendo medidos harmônicos, não estamos sendo litúrgicos, não estamos sendo corretos, arreglados em nosso culto a Deus. Não? Para terminar já,
a ideia de lo que não está... Eu estou falando tudo no texto, hoje estou predicando realmente textual, bem textual. Todo o que habla o texto, habla de quê? De la santidade, não? De la separação divina, que havia áreas que eram mais sagradas e outras áreas que eram mais comuns, não? E em nossas vidas também passa o mesmo, há coisas que são sagradas para nós outros. O fundamento de Cristo em nossa vida é sagrado. O que é sagrado? É aquilo que está consagrado a Deus e não pode cambiar isso daí. O comum, então, seja eu posso... O quê? É um pensamento grego, pastor, já pensamento ideológico gnosticista, que com meu corpo hago o que quero e com o espírito eu vou a Deus. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o cristiano também come, bebe, vai ao cine, não? Há coisas comuns, pero que também tem o seu momento de... Não, tenho que me congregar, também em casa tenho que me, mais já de congregar, que é muito pouco, não, o tempo que nos congregamos. A reunião foi 1 hora e 12 minutos, hoje seguramente será 1 hora. Ou seja, muito pouco tempo na semana, e mais o em vivo que hacemos, que são 50 e algo de minutos, 1 hora no máximo. É muito pouco tempo para buscar a Deus 3 horas na semana. Não, a Deus se busca todos os dias, não? Em vários momentos do dia, se não toda hora, no sentido sempre estar pensando. Imagina se eu analiso minha própria vida, não? Hoje, na manhã, né, despertei, charlei, desajunei, e quanta coisa passou, tá? Hoje, na manhã, só hoje, na manhã, são as 11 horas da manhã, nesse exato momento, só hoje, na manhã, quanta coisa já passou, não? Em minha vida, e decisões que eu tomei, que eu pensava, se eu estiver me analisando todo o momento, é difícil também viver assim, não? Pero seria maravilhoso, porque íamos pecar muito menos, íamos pecar, e não íamos tirar fogo em nosso próprio peito, como diz a Bíblia, não? Provérbios. Às vezes tiramos fogo em nosso próprio peito, não? Então, está falando dessa santidade, dessa separação, de uma liturgia ordenada, de uma esperança escatológica, porque, por suposto, não? O templo é uma visão antecipada de Cristo. Acá, na verdade, está falando de Cristo, não? Dessa plenitude de Deus cumprida em Cristo e tipificada em nós outros, que somos sua igreja. Nós outros somos templo do Espírito Santo, onde Deus, que é o Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Não, o Espírito Santo está cá. Vamos abrir, vamos a ser... Todas as nossas canções estão tudo equivocadas. Não, seguimos cantando, pero está tudo errado, não? Porque estamos pedindo para o Espírito Santo venir. O que se nós outros podemos ser... é dar lugar para ele atuar. Aí sim, isso se pode ser, ou cantar dessa maneira, não? Igual não deveria nem cantar, deveríamos ser, não? Não quedar charlando que você, porque de que vale mandar um montão de canções de amor, não? Para su cônjuge, e tratá-lo mal solamente, e não querê-lo. Pero te amo, hein? Te amo. Mira quanta canção de amor te mando. Tudo mentira, não? Porque o amor se demonstra por meio de actos e não por meio de palavras. Também por palavras, pero não se queda aí nas palavras. E aí tem muita tipologia bíblica que poderíamos ver em outros versículos. Pero vamos terminar, porque já quedamos muito tempo acá falando. Para orar e terminar. Então, no que Deus nos quer falar hoje, realmente, não? A importância do culto em nossas vidas é o que Deus nos quer falar hoje, que deve haver um aprendizagem, uma ensinança, um aprendizagem, deve haver uma preparação, que seria, a liturgia seria a forma, não? E espiritualidade. Pero isso quem tem que ser? Cada um de nós outros. O pastor pode produzir isso, promover isso? Pode, por suposto. Que hacemos? Eu empeço a reunião de qualquer maneira, não? Por mais que estamos falando e tudo, eu tento baixar os decibéis de los hermanos, não? Vamos começar, vamos orar, vamos fazer a coisa séria. Pero, a verdade é que a reunião, se bem que acá é uma reunião coletiva, pero a la vez, ao mesmo tempo, a reunião é única para com Deus. Não? E sabe o que? Nós outros acá estamos como actores
pero não como atores fingindo um papel, como atores protagonistas, pero realmente não fingindo um papel, sendo que com nossas próprias vidas. E sabe quem é a plateia? A plateia é Deus. A plateia é o mesmo Deus vendo nossas vidas, vendo essa película de nossas vidas. E como está a película de nossas vidas? Não? Metaforicamente, usando esse exemplo. Então, qual é a importância do templo? Vós que sois o templo do Espírito Santo hoje. Qual é a importância de Deus em tua vida? Que importância você está dando a Deus em tua vida? E qual a importância é da reunião? Para alguns, a importância da reunião é o quê? Necessito de algo, vou à igreja pedir a Deus. Não, quando necessitam de oração, logo põem no grupo e logo pedem a Deus. Para depois vêm agradecer. Quanta gente que ia morrer e não morreu e não vieram agradecer? E estava posto cá no grupo igreja. Um exemplo, não? Se isso me hace enojar a mim, me deixar triste a mim, que sou uma pessoa pecadora e comum, imagina Deus. Vou crer que Deus não está vendo? Não? Estes que nós outros oramos e a coisa vai bem a Ele, e Ele não tem nem a capacidade de venir dar graças ao Senhor. Não venga cá à igreja Betel. A igreja Betel orou, pero não importa, não é necessário vir cá. Vá à igreja cerca de tu casa, ou vá a outra igreja, não tem um problema. Pero que busca o Senhor, não? Então, a proposta de hoje é para que tu e eu não seamos assim, que nós outros entendamos por meio desse texto, a realmente entender a importância do culto em nossas vidas. Se Deus sempre deu tanta medida, tanta coisa tão meticulosa, é porque algo Ele quer dizer a nós outros, não? Vamos orar. Padre, Tu eres, como eu disse, meticuloso, detagista em cada medida, porque Tu queres que entendamos e que sejamos mais ordenados e metódicos em nossas decisões, por suposto, sempre inspiradas e amparadas por el amor reflejado naquela cruz que Tu nos ha dado todo, e por suposto sermos iguais a Ti. Queremos dar-te glória, graças e honor a Ti, por esse dia, pela bendição de receber Tua palavra. Te agradecer, Senhor, por todas Tuas bendições, por tudo que Tu has feito em nossas vidas. Te damos glória e graças.